Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Trota, CEO e fundador da Triven, e este é o Triven Talks, o podcast da Triven criado para discutirmos dois dos temas mais relevantes no universo do empreendedorismo e de inovação: gestão estratégica de finanças e gestão estratégica de pessoas. Hoje o nosso tema será: o founder é o maior gargalo da gestão de pessoas? Tema polêmico. E para isso, a gente vai trazer aqui, eu trouxe aqui um convidado, um amigo, um cara super especial. Estamos aqui nos estúdios do State Innovation Center em São Paulo, onde a Triva inclusive tem sede. E como eu estava falando, a gente trouxe aqui o Abraão Sena. O Abraão, gente, foi co-founder aí de duas startups extremamente relevantes. Fez um exit alguns anos atrás, é hoje um dos maiores especialistas em gestão estratégica de pessoas no nosso universo aqui de inovação. Ele é investidor e cofundador da 4x4 Ventures, é gestor, é mentor de diversas startups, board member, e hoje está atuando, além de professor da Link School of Business, está atuando conosco aqui na Triven como meu sócio e como head da vertical de People as a Service. Então, não precisa nem dizer que é a pessoa mais adequada para falar sobre esse tema. Abraão, seja muito bem-vindo à nossa sala de bate-papo aqui, cara. Trota, você tá um showman, cara. Que incrível! Muito obrigado. Eu tô muito feliz e honrado de estar aqui. Acho que ter hoje a oportunidade de fazer parte desse time, né? Olhando que há uns anos atrás, né, a gente teve uma relação de cliente-fornecedor, uma É, relação de sucesso, é. uma relação que ajudou o meu negócio a alcançar esses objetivos de crescimento, expansão e novas oportunidades. Eu fico extremamente feliz e honrado, né? Primeiro porque nada melhor de ser sócio de quem você é amigo e admira. E poder estar aqui hoje para falar de um tema como esse, para mim, é exponencial. Então, eu espero muito contribuir e eu acho que trazer grandes reflexões para o mercado e para o ecossistema empreendedor como um todo. Então, Isso bora lá. aí, cara. Essa é a ideia. Bom, já vamos começar então com a pergunta polêmica, né, cara? E aí, o empreendedor, ele é o maior problema hoje? Bom, Trota, eu gosto muito de destacar que ele é um dos grandes problemas, né? E por um lado, isso tem um aspecto natural. Tudo que é novo, pô, empreender no Brasil não é algo fácil. Não, A gente tem uma grande sabemos. pressão para crescer, para performar, para ver o negócio escalar, alcançar novos patamares, ter uma entrega de impacto. E essa jornada, ela é desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo, o que mais me preocupa, me assusta com esse dado e com outros dados de mercado, né? É que muitas das vezes o founder ele está tão focado e ele é tão preparado para analisar só o crescimento no que tange emissão de notas, entre outros desafios do negócio, que ele deixa essa base necessária das relações humanas de lado. E por quê? Porque a gente ali tem que fazer gestão de conflito, a gente tem que lidar com diversos perfis comportamentais, e cuidar disso é complexo, né? Muito. Cuidar disso envolve a necessidade de ter metodologia, bons processos, gostar de pessoas e leva tempo. Então eu olho para o founder quando ele tem que, cara, eu preciso crescer, emitir nota, faturar mais, porque eu preciso Vender, vender, eu uhum, preciso captar. captar, eu preciso entregar bons números para os investidores, mas eu ainda tenho que lidar com os conflitos, e a gente tem conflitos comportamentais, geracionais, Sim. Uhum. e muitas das vezes eu vejo o founder abrindo mão disso, né? É o famoso ainda por cima, né? Ainda por cima eu tenho que cuidar de gente. E esse é o grande fator complexo, porque É. você começa a fazer, isso começa a se tornar o seu modelo de gestão, né? Um modelo de gestão onde cultura não entra como uma ferramenta estratégica de crescimento, onde entender os desafios das pessoas e direcioná-las para um caminho seguro não é prioridade, porque eu tenho outras coisas para resolver. Você começa a se tornar apático a esses desafios e quando você vê, a conta ela vai aumentando, o problema vai aumentando. É. Uhum. E nessa hora, se você não tiver bons processos, você começa a ser o gargalo, porque você quer que o negócio reflita
o que você pensa, os seus valores, as suas crenças, e tá tudo bem. Só que Exato. se você não endereça problema, esse desafio continua na operação. E o que é cultura? É o reflexo do comportamento, é a união das boas práticas, que eu gosto de intitular, que sustenta os comportamentos, as relações. E se o founder, desde o dia um, ele está impactando isso de forma negativa, a gente vai ter um problema de cultura a qualquer momento. E Sim. se eu começo a conduzir o negócio com as minhas expectativas, sem alinhar time, liderança, a gente começa a ter outros desafios. E, Perfeito. infelizmente, Uhum. isso se dá por falta de processos e metodologia. Falando nisso, cara, a gente estava discutindo outro dia aí, né, a pesquisa que saiu em parceria entre a Flash e a FIA, né? E alguns dados, algumas informações me chamaram muita atenção dessa pesquisa. Eu acho que é interessante a gente debater um pouco aqui. Para mim foram três itens bastante críticos, digamos assim, né, em relação ao que o founder, o que os founders entrevistados, os empreendedores entrevistados pensam e enxergam em relação às suas estruturas de people, né? Então, primeiro ponto, né, fizeram uma pesquisa NPS, né, e o resultado foi negativo, né, foi -7 no NPS. Isso é um indício, né, de que as estruturas, as pessoas não estão satisfeitas com a atuação, né, das áreas de people. Segundo ponto é que esse é o mais chocante para mim. 50% das empresas que têm conselho, né, board, não tem uma cadeira de RH nesse conselho, né? E a terceira informação é que 18%, 17% dos CEOs e dos founders, né, empreendedores entrevistados, sente que não tem o apoio estratégico da sua estrutura de people. Cara, como é que você vê isso? Como é que a gente diminui esses espaços, cara, e reverte essa percepção? Existe hoje uma grande necessidade da gente trazer o RH para a estratégia do negócio. E não para uma estratégia que envolve só as relações humanas, mas o RH precisa entender de finanças. Boa. Um RH funcional, efetivo, precisa De entender negócio. de negócios. Uhum. Se a gente bateu o resultado, se não bateu, qual que é o gargalo, qual que é o desafio. Não dá para a gente ter um RH hoje só focado na formalização do one-on-one, do acompanhamento de feedback, PDI. Isso é basal. É, É hoje fundamental, é necessário, é recorrente, já temos as habilidades para desenvolver essas entregas. Mas, de fato, a gente precisa entender do outro bloco do negócio que envolve caixa, que envolve os objetivos de médio e curto prazo. E mais do que isso, os fundadores precisam, sim, trazer as lideranças de RH para a escuta estratégica, para o board, para o conselho, para essa relação com os investidores. Hoje eu tenho um grande desconforto quando eu vejo que muitas das vezes o RH não sabe quem foi que investiu no negócio. Não sabe o que, que o founder ele passa no aspecto de cobrança, de reporte, e ele não é convidado para essa estratégia. Então, assim, eu sinto que existe algo disfuncional no mercado. A gente precisa conscientizar cada vez mais dos empreendedores para trazer esse RH para perto, além das relações humanas, mais para as relações estratégicas. E só essa mudança a gente já consegue ter aí um grande impacto na confiança, no direcionamento, no tempo de resposta, na gestão de crise e nos desafios que o negócio passa. É, e o primeiro campo que eu enxergo, mais uma vez, existe metodologia e processo, mas um campo que eu enxergo que é essencial é o campo da intencionalidade. uhum, A gente perfeito. precisa mudar o retrato. Eu Aham. preciso sentir um certo desconforto quando eu entro numa reunião de board e eu vejo que, pô, o RH não está ali. E se isso não é trivial, se isso não está na rotina de forma recorrente, se não é um hábito, vamos assumir a zona de desconforto e puxar o RH para aprender a se conectar com esse outro campo dentro do negócio, né?
E eu acho que é isso que muda, porque realmente, pô, o RH não ocupa a cadeira do board. Existe um desafio de confiança, mas porque a gente construiu um RH que é o RH que faz o happy hour, é o RH que cuida da promoção, que está ali na sala para discutir quem vai ou não ser promovido por uma questão de calibragem, mas não faz isso à luz do do maior negócio. desafio que o negócio pode passar, que é crescimento entre outros aspectos, né? É, Então a gente tem esse campo necessário, Trota, de querer mudar o retrato e ser intencional nessa mudança, convidando o RH para perto. é. E você vê, né? A gente discute muitas vezes, né, a estratégia, as metas, e no fim é tão óbvio, mas será que a gente tem, né? A empresa tem o time adequado para levar esse negócio até aquele ponto desejado, né? O que é muito fácil de colocar no papel, o como, mas quem vai executar o que e o como é que é o X da questão, né? Então é muito contraintuitivo você não ter uma área de people, um gestor de people, né, inserido nessas discussões, né? Finanças fala sobre números, né? A área comercial fala sobre vendas e quem vai falar sobre termos as pessoas certas para levar esses números adiante, né? E você acha que, na tua visão, cara, eu tenho uma, né, uma visão particular, mas eu queria te ouvir também, que onde está o ponto nevrálgico aí? Está num modelo de people, de RH, que vem sendo executado num formato que não evoluiu, e isso acabou criando pré-conceitos em relação né, à estrutura, ou é muitas vezes o empreendedor que adora dar uma de herói, né? E não digo adora, estou sendo muito cruel, mas foi programado ou rodou o tempo todo aprendendo a ser herói resolvedor de problema, né? E de repente tem que começar a trazer outras pessoas para a discussão para apoiá-lo, né? E suportá-lo na tomada de decisão e na resolução dos problemas. O ponto está dos dois lados ou o ponto está puxando mais para um lado do que para o outro, cara? Essa é a resposta do milhão. É, Essa, eu imaginei que essa, você ia me responder isso. essa resposta, poxa, resolve toda a equação. Uhum. Mas o que eu identifico, né? Existe uma camada que, para mim, ela está relacionada à visão de mercado e está muito conectada aos vieses. Então, a gente tem uma referência do que é o RH de sucesso, a gente tem uma referência do que é o RH disfuncional. Com base nisso, eu vou criando as minhas crenças como um empreendedor. Eu Exato. vou criando as minhas crenças, eu vou criando as minhas percepções acerca disso e, consequentemente, eu começo a criar a resistência. A gente, como empreendedor, lida com todas as áreas, mas a gente entende, por exemplo, como o comercial deve rampar um negócio, Sim. com vendas, com ferramentas. Dentro do marketing, a gente tem uma visão do que é escalar, de como ter uma estratégia inbound, outbound. Dentro de tecnologia, a gente tem várias referências, métodos, processos, liturgias e por aí vai. Mas quando a gente vai para o RH, eu sinto que é a casa de todo mundo, é a cozinha que todo mundo entra e tem ali a vontade de fazer o que quer. Aham. Então, assim, pô, comecei aqui a preparar o cardápio. Pô, quero fazer aqui uma lagosta. Pô, não, eu quero churrasco. E a gente começa a ver que essa falta de padrão e de alinhamento reforça e leva o RH cada vez mais para um lugar disfuncional. Porque, poxa, eu como founder, cara, captei. Pô, lidei com investidor, com cliente, lidei com todo um ecossistema de pessoas. Como que eu não conheço o meu time? É lógico que eu conheço. É. Como que Uhum. eu não sei lidar com a liderança? É óbvio. Então a gente pega esse viés, esse conhecimento que é aplicado em diversas áreas, e a gente quer entrar no RH e resolver do nosso jeito. Para mim, o grande desafio começa aí. Mas peraí, deixa eu voltar duas casas no tabuleiro. Quais são os processos? Como que a gente lida com crise? Como que a gente lida com baixa performance? Como que a gente lida com resistência? Só que lidar com processos, tecnologia, produto que
são supostamente temas mais previsíveis, é Exato. mais fácil É mais do que fácil. você lidar com um ser complexo como o ser humano, né? E quando eu pego esse retrato, meu grande desafio é levar para o founder hoje que, cara, a gente pode ter todo tipo de RH, do funcional ou disfuncional. Com metodologia a gente consegue resolver. E como que a gente faz isso? Voltando duas casas, entendendo os processos, respeitando o desafio que é o indivíduo, trazendo as boas práticas que a gente entende que são efetivas, criando bons modelos e seguindo isso de uma forma onde a gente. Eu sou muito de um olhar para a cultura focado em colaboração, né, em contexto. Com todos os desafios que a gente está vendo hoje nas relações, no mercado, a gente precisa olhar para contexto. Então, qual é o contexto dessas pessoas? Como que por meio do contexto eu posso provocar inovação, Perfeito. performance e resultado? Esse trabalho precisa ser construído por meio de um playbook, por meio de práticas e por meio de uma tomada de decisão muito estratégica. E o founder, ele precisa parar com essa coisa do feeling. Ah, é o meu feeling que vai levar. O seu sentimento, ele soma com a cultura, Sim. mas ele precisa cair no fluxo de processo. Então, quando você traz esse panorama da expectativa versus o que a RH consegue entregar, para mim o grande ponto de partida é a gente voltar essas duas casas, colocar na mesa as expectativas e desenhar o protocolo a partir disso. Então, assim, eu lembro no passado, a gente tinha um grande desafio com a RH, que era a empresa não tá batendo meta, mas a gente fez ali a agenda para ter a festa junina online ou o evento presencial, mas a gente está sem bater meta. Qual é a veia celebrativa que a gente vai ter dentro Pois do é. negócio? Uhum. E o RH tava ali, não, mas a gente marcou o Aí Halloween. você cria uma atmosfera artificial, né? Exato. E o Uhum. founder assim, poxa, mas eu Cabisbaixo. acabei de receber a maior pressionada aqui dos É, investidores porque a gente não faturou o que deveria faturar esse mês. Mas, então, assim, eu vou soltar biribinha. exato. A gente É verdade. precisa Uhum. pegar essas expectativas, colocar numa mesa e criar os processos a partir dela. É. O que não pode ter é o não dito vai guiar. Não. O óbvio precisa ser dito. E um RH com uma boa gestão, que entende esse óbvio e essa necessidade de performar no negócio, ele vai conseguir responder esse founder. É. Ele vai conseguir responder as áreas, as lideranças e vai conseguir mudar um quadro que muitas das vezes está sem performance para um quadro positivo com uma visão totalmente melhorada do cenário. Uhum. Numa dessa, você muda o tom. Não precisa cortar, um exemplo, vai, não precisa cortar a festa junina, mas, galera, é o seguinte, né? A situação é essa, estamos assim, temos esse desafio. Apesar disso, eu acho importante a gente manter este evento, porque a gente precisa cada vez mais de um time unido, e isso vai fazer a gente quebrar gelos e vai fazer a gente, né, aliviar, né, ou respirar um pouquinho. Não é, vamos celebrar, porque aí um olha para a cara do outro e fala, vamos celebrar o quê? Né? Não, apesar disso, a situação é essa, né? Então, e conecta muito com o que a gente falou num dos episódios anteriores, que é a clareza, tratar adulto como adulto, né? Dar real, né? E isso gera um senso de pertencimento e engajamento, né? Aliás, falando em engajamento, eu vi outro dia uma pesquisa da Gallup dizendo que, e aí que é o contrassenso também, dizendo que 70% do engajamento dos times vem do líder e não da instituição. Então, o founder que não cria o seu time de lideranças, né, para ajudá-lo nesse processo, né, gera uma ultra dependência em relação de si e não multiplica muitas vezes essa cultura ou essa pegada, né, ou essa postura necessária, né. É, uma coisa que, já para a gente também aterrissar aqui, né, o que você acha que na prática, né, o área de people precisa fazer para sair desse estigma do operacional? E aí estou trazendo a responsabilidade para a gente aqui como área de people. O que a gente precisa fazer para a gente tirar, desmistificar esse estigma de ser somente operacional para passar a atuar como estrategista? É.
O mercado americano, né, está criando uma nova cadeira agora, que é uma cadeira muito focada no profissional que ele resolve problemas. E ele não resolve os problemas de uma determinada área. Ele tem um olhar 360 do negócio. É, esse profissional munido com inteligência artificial e método, Boa. ele consegue despontar e ir muito longe. Aham. O RH de hoje precisa entender do negócio, entender dos desafios, mais do que entender só das relações. Nós precisamos entregar respostas que envolvem desafios de tecnologia, desafios comerciais, desafios operacionais, desafios de escala. A gente não pode mais enxergar apenas a alta ou a baixa performance num campo isolado. A gente precisa entender quais são os impactos desses desafios nas tasks. Aham. Perfeito. E eu acho e consigo cada vez mais assistir isso de perto. é, Exige muita mudança, né, nas estruturas profissionais no mercado como um todo para isso ganhar relevância, porque precisam mudar um pouco a cara do RH. Então, quando a gente vê um CEO de uma determinada empresa americana trazer que demitiu todo o seu RH, poxa, a gente tem que investigar isso a fundo. E não é sobre o quão grande ou É. né, foi o movimento. Não, a gente tem que entender, às vezes ele só mudou a metodologia, É. porque o negócio dele tem essa possibilidade. E tá Sim. tudo bem, foi uma escolha, ok. A gente não pode se guiar 100% por isso, É. né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender como tirar o RH dessa caixinha isolada de pessoas e levar o RH para entender os outros desafios. E que não envolve só o fator caixa, o fator financeiro. Às vezes envolve o fator de, cara, a gente está usando uma tecnologia aqui que pode ser melhorada se a gente pensar em trazer aquele profissional. Só que se eu não conheço de tecnologia, eu não vou ter esse raciocínio crítico. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, governança para IA. O RH precisa monitorar isso. Só que muitas das vezes essa demanda cai para a tecnologia ou para uma Exato. área operacional. Exato. Muito importante, ok, funcional, mas o RH precisa participar disso. Vai impactar as pessoas, vai impactar o Vai time. impactar Uhum. as A forma como as pessoas, pessoas trabalham. vai Uhum. impactar quais são as É. ferramentas oficiais do negócio, como que a gente está olhando para a segurança da informação dentro desse ambiente, o que Se as está pessoas sendo têm as vazado. competências para atuar com ferramentas novas, né? Uhum. Exatamente. É. Então, não dá para levar isso só para tecnologia. É. O RH funcional hoje, ele precisa conhecer de negócio. Perfeito, Ele cara. Uhum. precisa conhecer das ferramentas, das dores isoladas e, mais do que isso, buscar munição para levar o negócio para o próximo estágio. Essa é uma nova roupagem, mas se a gente for olhar, é um tema antigo, né? Mas a gente tem que dar uma nova roupagem. Então é isso, RH, vem para o negócio. E não é à toa que criou-se né, a nomenclatura do business partner, é a parceira de negócio, é o parceiro de negócio, né? Para mim, acho que o RH começa a ser estratégico também quando o empreendedor, né, faz a seguinte pergunta: o que que a gente precisa, né, que time a gente precisa para executar essa estratégia nos próximos 20, 12, 18, 24 meses? Aí o RH é, deixa de servir o negócio, né, para começar a construir o negócio juntos, né, cara? Eu sinto isso e acho que tem um ponto que o empreendedor ele precisa entender, né? Que é, será que eu tenho as respostas sobre quem somos? É. Ou qual empresa que a gente quer ser? Aham. Como a gente quer executar? Eu costumo dizer que não existe a cultura certa ou a errada. Existe o DNA de cada negócio. E a gente precisa respeitar. Então, assim, mas aquele modelo X, Abrão, o que você acha? Não julgo. Alcançaram, estão crescendo, se desenvolvendo. Eu acho isso, pô, perfeito. Mas o empreendedor precisa saber qual é o nosso DNA, o que nos move. É. Isso não é sobre missão, visão e valores. Isso é sobre o que a gente é de fato. A gente tem isso materializado. Além de missão, visão e valores.
Isso pode ser um manifesto, pode ser uma assinatura cultural, mas como que a gente quer decidir aqui dentro? Como que a gente lida com erros? Como que a gente lida Conflitos. com conflitos, com sucesso? Esse é um desafio também. Muitas das vezes eu lido com empreendedores que estão ali alcançando grandes metas, mas não sabe celebrar com o time. Não sabe promover a capacidade de impulsionar pessoas por meio de uma conquista. E as pequenas celebrações são tão importantes, né, cara? Essenciais, né? E aí a gente começa a criar um negócio apático. É, A gente quer ser esse negócio apático, porque muitas das vezes, qual que é o grande desafio? A gente não declara isso, a gente não alinha isso. E a gente tem que identificar e aceitar e de repente entender que o RH precisa brotar com essa resposta. Mas o RH, sem uma definição, sem um alinhamento, ele pode brotar com uma resposta muito errada. exato. Uhum. Então, como fazer isso juntos, né? Então, Sim. acho que esse Uhum. é um outro ponto também muito essencial. Quem a gente é como empresa? Quem nós somos como negócio? O que que a gente quer fazer acerca de transformar, impactar os nossos clientes? E tem um outro ponto aqui, Trota, que eu acho que acabei de chegar do Web Summit. Uma das grandes discussões que eu acompanhei é: será que o RH está olhando para os clientes? Será Boa, que o cara. RH Uhum. entende os desafios dos clientes? Como que a gente pode tratar com nível de satisfação, maturidade, impacto, a nossa entrega e realmente, cara, falar, não, o nosso cliente aqui, ele está satisfeito. Então, um grande Fundamental. outro Verdade. ponto que eu sinto e vejo que a gente está caminhando é para um RH que conhece o cliente, que sabe, além do cliente interno, mas o cliente externo, que sabe o grau de satisfação e o que é sucesso para ele. Então, tenho visto que a pauta está caminhando para esse lado também. E Interessante. quando eu entendo o perfil desse meu cliente, o desafio dele, eu consigo melhorar a casa para melhor atendê-lo. Porque os anseios desse cliente impactam na forma como a gente vai conduzir o processo, impacta em como as pessoas vão estar ansiosas ou mais ansiosas ou menos ansiosas. Faz todo sentido. Puta, E, genial. e- Uhum. e isso é um tema Tão que eu simples, né? vejo que Uhum. é muito distante, porque Aham. a gente sempre foca no nosso cliente interno. É, A gente não conhece, às vezes, o nosso cliente externo, a gente não conhece quais são as expectativas, o que que é sucesso para é, ele, a quantidade de task que está parada, que poderia ser e gerar uma super entrega efetiva. Pô, deixa eu acompanhar e monitorar isso de perto. É é. falta de talento, é falta de recurso, é falta De de competências. competência. Uhum. Será que eu preciso criar aqui ou convidar alguém de mercado para se relacionar com a liderança de tecnologia para entender como, né, resolver esses temas? E tudo isso eu não faço só por um aspecto de estou criando e desenvolvendo para dentro. Estou olhando para fora também. Exato. Me veio um exemplo na cabeça aqui. Ah, hipoteticamente falando. Putz, uma determinada equipe está com um nível de ansiedade maior. Um RH disfuncional, desconectado, diria: gente, precisamos dizer não para os clientes. Temos que aprender a dizer não, né? Dá para dizer não? Ou tem maneiras de dizer não? É não agora? Não é só dizer não, você perde o cliente se dizer não. E Exato. aí, o time tem outro problema, né? Então, às vezes, essa disfuncionalidade e o fato de você conhecer este cliente vai falar assim, puxa, é um cliente que você não pode falar não na lata, você tem que saber negociar prazos, tem que saber negociar prioridades. Se existe muita demanda ao mesmo tempo, existe uma outra habilidade, uma outra competência de negociação, de priorização. Então, entra nesse ângulo e nesse aspecto de mediar conflitos, né, de muitas vezes comunicar que estamos na trincheira dando tiro juntos, dar real, como a gente falou, né? Ó, não dá para dizer não agora, vamos segurar a onda porque é um cliente importante, daqui a pouco, o momento que a gente está também, estamos devendo porque a gente fez um monte de bobagem, aí não dá para dizer não agora. Então, existe sim uma leitura de cenário, como você falou, da porta para fora, importante. Né? Na miopia, você fala, diga não, gente, tá muito, tão muito estressados. Não é verdade, cara? Me veio esse exemplo na cabeça aqui. Uhum. O RH tem uma agenda muito cheia. Então, o que que ele precisa hoje? Colocar a inteligência artificial para operacionalizar Vamos começar a o falar que disso. é Uhum. repetitivo e o que, cara, não precisa mais ali do olhar humano.
Boa. Então a gente precisa ter cada vez mais um RH automatizado. Pô, já puxa isso aí então, E o cara. RH, ele Aham. precisa estar nessas salas de guerra. É. Uhum. Eu preciso ter tempo para entrar numa sala de guerra e entender que talvez a gente possa perder uma grande conta. E como que as lideranças estão solucionando, cobrando, direcionando, endereçando. Então, Exato. se eu tô tendo um absenteísmo, se eu estou tendo uma falta de participação das pessoas, como que eu estou monitorando isso? E qual que eu acho que é o grande desafio, né? Porque jogam para o RH joga para a liderança. E o grande exercício é trabalhar conectado. É. Então, se eu tenho hoje a inteligência artificial, né, que eu gosto de falar, que é assim, cara, o Como RH, aplicar? o Aham. primeiro ponto, tá? É. O RH não vai ser substituído pela IA. É, não vamos virar bateria de Não. máquina e de data center. Eu Uhum. costumo dizer que o RH que usa IA vai engolir o que não usa. Perfeito. E o que não usa precisa entender o que é da vida. Eu vou para uma nova área, É. vou descobrir novas possibilidades. Então, assim, vai mudar, eu acho que o headcount vai mudar o tamanho das É mandatório. squads. Exato, é mandatório, Aham. vai mudar. Mas a gente ainda precisa do olhar humano para potencializar essas relações e, obviamente, as gestões basais para sustentar o negócio. E qual que é o grande conflito? Para mim, quando eu falo de inteligência artificial, eu sou um apaixonado pela tecnologia. Só que eu não suporto a ansiedade e a pressão midiática. É. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente vê, um monte de coach surgindo nas redes sociais para falar, "Ah, se você não usar IA, você está perdendo dinheiro. Se você... Mas peraí, vamos parar para ouvir os CEOs das grandes Big Techs, assim, até sendo redundante aqui, pô, CEOs das Big Techs, o que, que eles estão dizendo acerca do uso da ferramenta? Excelente. Uhum. Eles não estão olhando para o uso das ferramentas de IA num panorama midiático. Eles estão falando, cara, você está usando IA da forma certa no seu back-office? Você está trazendo inteligência artificial para acelerar os seus processos jurídicos, a sua rotina financeira. Uhum. Mas as pessoas elas querem usar e demonstrar que a IA ela precisa estar na prateleira no campo de maior visibilidade. E aí a gente começa a ter um surto coletivo, e que pressiona a todo um ecossistema organizacional. Ah, vamos demitir agora metade do quadro das pessoas, porque É. agora a inteligência artificial vai resolver tudo. É. Primeiro ponto, alguém foi ali na calculadora entender qual é o impacto disso na utilização da quantidade de tokens que essa nova função vai exigir? Diga-se de passagem, falaremos sobre isso nos próximos episódios. Que bom. Uhum. Então, já dando esse spoiler, É. né? Então, assim, pô, a gente está fazendo a conta desses tokens. Exatamente. Uhum. Como que a gente. E a gente está demitindo, e a gente está Quantas empresas levando. recontrataram em função disso? Exato, Fizeram a conta errada e falaram, ih, traz gente de volta porque tá ficando mais caro. exato. Então, Uhum. assim, como que a gente consegue fazer esse movimento com o pé no chão? Como que a gente consegue resolver essa equação sem ser emocionado? É. E aí eu vejo hoje um monte de empreendedor, Trota, que saiu uma notícia no portal, ou um grande empreendedor, influenciador digital, falou que ele operacionalizou e ganhou não sei quantos por cento de ROI, e eu vou replicar Ele dá o aquilo. copy-paste pra dentro de casa. Exato. Uhum. Isso é disfuncional. É, total. Isso Uhum. prejudica a tomada de decisão. É. Faz a gente ir muitas das vezes para um caminho errado. Então, assim, sou muito a favor da IA, mas eu vou usar ela com o pé no chão. É, não é para reduzir gente, né? É para as pessoas terem mais tempo para pensar. É para liberar tempo do RH, da Exato. área, no caso aqui que a gente está discutindo, para aquilo que realmente importa, para pensar, né? E Uhum. um tempo atrás eu tomei um café com um VP de uma grande empresa multinacional, e ele trouxe para mim, Abraão, olha, aqui na operação a gente já vê diretamente impactado 1.500 posições. E a gente tem uma responsabilidade com esse capital humano. Uma das coisas que a gente está investindo é que, assim, pode ser que algumas pessoas não sigam, porque, pô, É, é inevitável. seleção natural. Mas eu tenho uma questão que a gente adotou aqui como prática, que foi upskilling e reskilling. Eu não vou Excelente. devolver ninguém para o mercado, né, sem minimamente trazer para essa pessoa habilidades e novas competências. Óbvio, eu estou falando de uma grande empresa multinacional, né, mas pô,
para os outros negócios, qual que é o cenário também que pode ser positivo? Que eu acho que a gente não tem que se responsabilizar por tudo, mas eu gosto de trazer um tema, Trota, que é eu preciso me responsabilizar pelo legado. E qual legado que o meu negócio está gerando? Estou demitindo de forma emocionada aqui parte do meu time, Deliberadamente. porque É, é o que eu ouvi lá o CEO, referência, influenciador digital dizer. é inconsequente, né? Então, Uhum. quando a gente olha Microsoft, quando a gente olha a Nvidia, entre outras várias Big Techs, É. muitas delas estão segurando as suas posições. Hoje eu converso com grandes bancos que ainda não criou nenhuma metodologia de layoff, por exemplo, porque não sentiu necessidade, que quer trazer para essas pessoas um maior nível de produtividade. Aí eu vejo empreendedores em estágios iniciais ou até intermediários criando um caos interno dentro do negócio, assustando todo mundo, minimamente sem entender o seu DNA e minimamente sem entender como fazer isso de uma forma responsável. Eu acho que o ponto de equilíbrio, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, está vindo tão rápido quanto as inovações estão acontecendo. Então, muita coisa, né, que a gente não usava 3 meses atrás, com uma eficiência que hoje está brutal. E a resistência, entre aspas, também veio para trazer de volta esse ponto de equilíbrio, porque é natural, né? Como todos os movimentos que a humanidade fez, né? Vai para um lado, vai para o outro, nos extremos, para achar um equilíbrio. Então eu vejo muitas vezes, já estou vendo tão rápido quanto as coisas estão evoluindo, uma acomodação de, espera lá, gente, não vamos virar todo mundo bateria aqui, né? Matrix, mas vamos achar um equilíbrio para a gente conseguir, né, ter as automações, a IA né, e os robôs e tudo isso, a tecnologia ajudando a gente no nosso trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia, acho que eu nem sei, acho que não sei se eu cheguei a te contar isso. Estava fazendo uma conversa com um empreendedor, era uma conversa mista de comercial barra mentoria, porque a pessoa me procurou para também dizer como é que a gente tinha estruturado a nossa área comercial aqui, por uma similaridade, né, de conceito de negócio. E aí ele me perguntou o seguinte, e essa empresa era uma startup que implementava agentes de IA para um determinado mercado. Ou seja, estão na ponta de lança ali né, do assunto. E aí ele me perguntou, mas tudo bem, se a gente avançar hoje aqui na conversa, você montar uma proposta, como é que você vai fazer o follow-up do prazo que eu te pedi para analisar a proposta? Eu falei, pô, onde é que ele quer chegar, né? O que que ele exatamente quer saber? Eu falei, bom, eu vou criar uma task lá no CRM. No dia que a gente combinou, ele vai me notificar. Eu vou pegar o meu WhatsApp e te mandar uma mensagem, né? Aí fiquei pensando, falei, será que era isso que ele queria ouvir ou não? Ou eu me entreguei, ou eu entreguei a minha ignorância. E ele falou assim, pô, graças a Deus, que bom que é você, porque eu não aguento mais falar com um robô, com um avatar, como é que chama? O Twins, lá, o Digital Twins lá, enfim, né? Então eu falei, pô, né? Então uma pessoa que está atuando nesse mercado falou, cara, eu quero falar com um humano neste recorte, nesta, né, situação. O que não significa que eu tenho que falar, bom, legal, vamos continuar fazendo tudo manualmente, né? Então eu acho que, assim como nesse exemplo, no RH a gente tem atividades que são potencializadas pelo uso de IA, né? Triagem, né? Avaliação de competência, uma série de coisas, mas tem outros aspectos que o humano é fundamental, né? Na análise, na percepção, no senso crítico e por aí vai, né? Você me traz uma necessidade aqui de explorar um tema que para mim é crucialmente importante. O Brasil é o Brasil, né? É, é, E o empreendedor, o founder, ele precisa entender sobre a característica regional dessa exato. estrutura. É, A gente cria muita referência sobre o mercado americano, que tem uma academia totalmente diferente, sim, que tem um modelo de ensino totalmente diferente do nosso, totalmente. Uhum. e que tem uma questão das relações trabalhistas totalmente diferentes. Exato. Uhum. Quando você me traz esse cenário, eu começo a lembrar
dos empreendedores que vão para os eventos lá fora são embedados de conhecimento sobre relações, inteligência artificial e voltam para o Brasil querendo replicar aquilo. Eu acho incrível você ir para um diálogo onde não existia uma trilha ali já desenhada que era precisamos chegar na fala que o Trota vai dizer que é um agente que depois disso vai mandar uma mensagem de inteligência artificial por meio do WhatsApp para o seu prospect. Esse acho que é o grande ponto. A gente precisa conhecer o nosso cliente. A gente precisa conhecer os protagonistas É, ali que estão conectadas à realidade do nosso negócio. E muitas das vezes é isso. Eu vou ter uma demanda extremamente de quem quer ser AI first da ponta A até a Z, e eu vou ter nesse meio diversas outras pessoas. Como que a gente está se relacionando com elas? Como que a gente está criando um ambiente de identificação coerente a essa realidade? O nosso grande desafio hoje é achar que tem que ser tudo padrão. Todo mundo quer AI first, mas em qual módulo, em qual estágio? A gente não precisa entregar para quem não quer. E como que a gente faz isso acontecer? e aí a gente puxa o tema para o ponto central aqui da nossa conversa, que é decisões como essa partem do líder número um, dos, né, número um, dois, né, enfim, dos sócios ali, dos founders, dos co-founders. É esse o papel fundamental de tirar toda a cortina de fumaça e identificar, né, o que precisa ser feito, né? Exato, Uhum. exato. Nesse balé, quando a gente une uma liderança alinhada com um RH que soube construir a munição coerente para o negócio ganhar a guerra, essa é a combinação perfeita. A gente promove as discussões certas, essas discussões nos levam para uma tomada de decisão assertiva. A gente pode passar por diálogos difíceis, por quebra de vieses que não levam o negócio para lugar nenhum. Só que você entende de tudo que a gente está falando. Tem um ponto que chama muito a minha atenção. O grande convite que a gente faz nessa conversa é: RH, a gente precisa sair do básico. A gente precisa ir pro topo das decisões. E empreendedor, founder, você precisa puxar o seu RH para essa cadeira, para essa missão, para essa Sim. transparência, ressignificar a relação. E o RH que transita nesse lugar é o RH que deixa de ser custo, porque ele está impactando produtividade, resultado, engajamento, retenção, e não só dos colaboradores, mas de clientes, não só de clientes, mas da relação com os investidores. Mas se a gente começar a trabalhar com RH isolado, que não entende e não conhece das pessoas que envolve e garante o sucesso do negócio, a gente acaba lidando com esse NPS negativo por meio do resultado que essa pesquisa extraiu com 168 CEOs no Uhum. Brasil. E que são corresponsáveis, certo? A conta não é Exatamente. 100% do RH, né, cara? Exato. E, puta, pra gente também já começar a ir pros momentos finais aqui, infelizmente, na prática, cara. Na prática, qual é o segredo pra gente construir um time maduro, com lideranças fortes e com um RH forte? Primeira coisa, a base precisa estar bem estruturada. Eu preciso fazer com que o RH multiplique e desenvolva a cultura organizacional, olhando os nossos valores, as nossas crenças, olhando o nosso manifesto de cultura, entendendo o que a gente tem como discurso e tem como prática, trazendo uma liderança coesa, mas mais do que isso, capacitando um time coeso. E isso precisa estar conectado com estratégia, com resultado, com métricas financeiras, com expectativa de cliente, com expectativa dos times. Essa dinâmica, essa balança precisa ser eficiente, precisa trazer uma boa resposta. E com base nisso, a gente precisa entender quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nos talentos. E mais do que isso,
Acho que tem um outro ponto. Quais são os pontos fortes que a gente tem aqui que a gente consegue exponencializar cada vez mais o negócio? Então, o RH ele precisa ter essa visão, né? E a gente precisa criar pessoas preparadas para essas discussões complexas e sede de resolver conflitos e desafios. Sim. E esses Uhum. conflitos, às vezes, eles não estão só numa esfera humana, eles estão em esferas que são, cara, a gente usa aqui uma super ferramenta que ela está caindo em desuso. Vai ser completamente perturbador fazer a migração. Mas como que o negócio pode se preparar para isso? Não dá só para a gente colocar a tecnologia como grande agente transformador disso. Cara, o que, que o comercial sente? O que, que o marketing sente? O que, que operações sente? O que, que o RH sente? Ainda que existam caixinhas separadas, elas precisam existir, o RH precisa conectar essas pontas. E as pessoas, os colaboradores, precisam enxergar também esses desafios não mais de forma apartada. Qual que é o meu legado aqui? Como que eu consigo potencializar esse resultado? Não sou de criar referências, mas eu preciso olhar as boas práticas. E nisso, eu sinto que essa cadeira que surge cada vez mais dessa pessoa que ela está ali focada para olhar 360 para o negócio e realmente conseguir ir ali resolvendo bloco por bloco do desafio, para mim é uma das grandes habilidades que o RH e o time como um todo tem que olhar. Abrão, sendo startup ou sendo já uma grande estrutura consolidada? Problemas a gente É, encara em todos os em estágios do todos. negócio, né? Aham. É bom começar nessa sede de solucionar e é bom estar numa superestrutura mantendo essa sede de solucionar. Porque eu acho que esse é a grande habilidade que vai transformar o mercado para essa próxima geração. E vou pensar talvez uma boa notícia, vai o contraponto aqui positivo, não sei se você concorda comigo, mas a gente não está dizendo aqui que o empreendedor precisa saber e é lógico, né, a evolução do negócio demanda a evolução de papéis e de novos papéis. Isso é inerente ao processo de crescimento. Então, se eu hoje atuo num papel e quero crescer, esse papel certamente vai mudar em muitos aspectos. Mas a gente não está falando aqui de nós empreendedores, os empreendedores se transformarem, né? Ah, não é midiático, virou midiático. É, o empreendedor precisa entender o que ele sabe, o que ele não sabe e se ele pode contar com quem sabe, né? Então, se eu tenho aqui um sócio que é melhor nesse aspecto, né? Essa pessoa pode ser lá o Chief of Staff, pode ser qualquer outra coisa, e eu ser, né, o CEO da porta para fora, para falar de estratégia, de vendas, de comercial, de parcerias. Eu não preciso necessariamente fazer todos os papéis. Então, muitas vezes, startups single founders, né, solo founders, têm mais dificuldade. Então, acho que você viveu muito isso, né? Sempre teve sócio, então você muitas vezes viu você puxando mais à frente esse papel, né? Isso é uma solução, né? Isso é um ponto que pode ser explorado, sim, né? A gente não está querendo aqui que as pessoas se transformem. Tá correto esse raciocínio? Exatamente, assim. E tudo isso parte de um movimento também de comunicação, né? Eu tenho para mim uma perspectiva que a falta de coragem para as conversas difíceis Perfeito, atrapalha muito o negócio crescer. perfeito. Ano um, evitei todas as conversas difíceis. Aí, ano 2, alguma coisa vai estourar. É, Ano 3, eu evitei mais conversas difíceis. Ano 4, é alguma cumulativo. bomba vai estourar. E é difícil medir isso, né? Por isso que eu gosto, muitas das vezes, da liderança reativa, a liderança que já levanta já a postura mais gritante ali naquele momento, ou o cliente mais reativo, porque às vezes esse som incomoda, mas ele me permite ajustar e solucionar, porque está num campo de visibilidade. E quando você tem uma estrutura pequena, é muito mais fácil, né? As, as incoerências, elas se acomodam, né? Tem aquele tal do número de Dunbar, né? Que fala que acima até a partir de 150 pessoas no time você não começa.
ter, né, cognitivamente, você não começa a conseguir mais ter tudo sob teu controle. Então, essa conta uma hora vem. Quando você tem 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, é muito mais fácil porque está todo mundo ali muito mais próximo. Se essa lição de casa não for feita, isso emperra o crescimento, né? É. E como a gente prepara as pessoas para ter conversas difíceis, falar dos seus desafios, sem medo, sem vergonha. Um dos principais pontos que eu resolvo nas minhas mentorias é o medo de falar. É o medo de fazer ali, pô, trazer uma situação que não é tão positiva É, para alguém cuidar dessa temática. As é. pessoas elas fogem das discussões, elas têm medo de levar. E aí, acho que preciso puxar esse gancho. A gente está indo para um outro desafio na sociedade, que são os desafios que impactam a saúde emocional das pessoas. Então, quando a gente enxerga que, poxa, há 5 anos, 6 anos atrás, a gente estava passando por uma pandemia, a gente tem novos hábitos, novas inseguranças, a gente tem toda uma mudança da Reflexos sociedade disso. que, com base no reflexo do que foi a pandemia, né, isso tem um impacto direto na forma como as pessoas se socializam. É, Será que, poxa, o Abraão como founder, ele está olhando e se preocupando se as pessoas sentem que aquele é um ambiente seguro? segurança psicológica. Se existe uma segurança psicológica? Será que quando eu estou aqui gravando no podcast, será qual que é o comportamento da liderança? Será que as pessoas estão sendo agressivas? Esses dias eu mentorei uma pessoa que ela falou assim, é errado no one-on-one eu ameaçar que vou demitir? E, poxa, uma startup super querida, nossa, assim, eu falei, poxa, o que a cultura do negócio diz sobre isso? Como que você sente que essa pessoa Exato. ela absorve essa informação? Isso está na escala de desenvolvimento? Está na estrutura de crescimento desse talento, dessa pessoa? É. E tem a questão de forma, conteúdo e o timing também. Às vezes você pode falar isso, né, numa forma diferente, que E, dá o recado, mas que não seja ameaçador. e aí agora a gente tem um discurso versus É. a prática. Quando eu olho o que está escrito na cultura dessa empresa, e aí eu vejo uma abordagem que, tipo assim, não, aqui ninguém é criança, aqui. Não, mas tá tudo bem, a gente pode lidar e convidar o adulto para ser adulto. Mas o meio e a forma e a É. ferramenta que eu utilizo para posicionar isso, ela vai dizer muito sobre o sucesso dessa ação ou não. Dessa conversa. É. E Uhum. aí, não, mas não, é uma coisa minha. É uma vontade minha, porque, pô, eu sou cobrado também. Eu tenho que saber cobrar. Mas você tem que saber cobrar, Exato. né? Mas não ameaçar. É. Aí, É num ângulo de consequências, muitas vezes, e não de represália, né? exato. Cara, vamos ter que começar a encerrar, porque senão a gente, juro, a gente tem que, na próxima temporada, então, fazer mais outros papos, são temas derivados que a gente puxou aqui, e senão a gente vai ficar a tarde toda e tá muito legal, muito gostoso, cara, mas... Brão, quero te agradecer, cara. Você já é de casa? Já é de casa? Então não vou nem chamá-lo de convidado, porque Por eu favor. acho que essa mesa é uma mesa de debate. Aliás, eu acho que a gente pode trazer outras pessoas, né, e fazer realmente algum, né, um debate. Estou aqui pensando outras ideias, mas, cara, obrigado pelo papo, foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu trazer informações relevantes, visões importantes. Esse é o objetivo. Então, cara, mais uma vez, obrigado. E já vai anotando, vai pensando quais são os temas legais pra gente falar nos próximos aí, cara. Legal. Trota, eu fico muito feliz. É, dentro de tudo isso, o que eu gosto de sintetizar para o mercado é conte com a Triven para os desafios de tanto da área financeira quanto da área de RH. A gente está aqui com metodologia, tecnologia, E gente que e sabe fazer. gente que sabe fazer e que ama fazer É. isso Uhum. para mudar o mercado e ajudar as empresas nessa demanda tão necessária e especial. E eu costumo dizer que o custo do cuidado ele é menor do Infinito. que o custo do reparo. E é nessa hora que a gente tem que olhar, independente do estágio do seu negócio, independente do momento que a sua empresa está passando, como que eu coloco
uma esteira de cultura organizacional focada em performance, alinhamento estratégico, capacitação de liderança, tudo isso alinhado ali, a vontade e a sede, o apetite desse negócio crescer e se desenvolver. O nosso olhar para processos, o nosso olhar para esse RH funcional visa ajudar esse empreendedor nessa trajetória. Então, contem com a gente. Acho que vai ser muito bacana também reforçar esse aviso aqui, Trota. Maravilhoso. O custo do cuidado é infinitamente menor do que o custo do reparo. Essa frase encerra com chave de ouro o nosso episódio aqui. E é isso aí, galera. Este foi o 4º episódio da nossa primeira temporada. Acompanhe, né, o Triven Talks nas redes sociais, nos canais de podcast e nas principais plataformas. Espero vocês no próximo episódio. Valeu. Obrigado, cara. Viu, Trota? Muito bom demais.